As pessoas urgem pressa. O elevador se fecha e leva a sua esperança. A humanidade não vale nada, a não ser um esgoto de crueldade e restos humanos. Rosa lembra-se de um verso do seu livro de cabeceira, que cai como uma luva. Olá pessoal, aqui é a Diana e sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Na Estante. A resenha de hoje é ao livro Esquadrão de Branco, da nossa autora parceira Ana Lu Braga. O livro é de género policial. Na verdade é um thriller de suspense erótico policial, ou seja, não aconselhava para leitores menores de 18 anos. Temos as histórias de várias personagens que se interligam pelas mãos da jornalista Tatiana Helena. O suspense tem como pano de fundo, entre aspas, um hospital. Após o acidente que o seu pai, João Henrique, tem, o profissional consegue descobrir que se passa algo de muito estranho na forma como as pessoas perdem as suas vidas naquele local. O laudo revela sempre infecção hospitalar, o que causa alguns questionamentos. Além de Tatiana e de Roberta, a mãe dela, também temos Flavinho, o entregador de flores, que se torna vítima de um ataque à queima-roupa, indo parar também ao hospital, e ainda Gil, o suposto atirador que acaba também por ficar ferido no que se pensa ter sido uma discussão entre traficantes. Além destas histórias, também temos Conrado, o médico, que não é uma das pessoas mais éticas, Júlio, o colega de trabalho, o policial Martins e uma mulher chamada Liane que se encontra numa cidade nos Alpes franceses que parece à primeira vista nada ter a ver com a história central. Nesta obra temos o questionamento de: será que Deus existe? A vida e a morte estão lado a lado, existe justiça e injustiça. Gosto muito da forma como as histórias das personagens se desenrolam. A autora traz um assunto polémico neste livro, traz um assunto que pode mexer com as pessoas que são mais religiosas, que ligam mais à religião, que acreditam em Deus, que acreditam que existe alguém que nos rege, que toma conta de nós, que nos guia. E é possível que este livro possa trazer algumas questões para este tipo de público mais religioso. Eu não sou uma leitora católica, não acredito em Deus, portanto, para mim, eu li e ok, é certo, este questionamento é certo, mas podem existir leitores que se podem sentir um pouco desconfortáveis com a forma como a autora, de forma mais ou menos, não vou dizer indireta, porque não é tão indireta, porque vemos personagens que realmente, personagens que podem ser reais e que poderiam claramente dizer isto, pessoas que poderiam realmente dizer isto, pessoas que perdem familiares, vermos até, aliás, o próprio governo, talvez não seja bem governo, mas as pessoas que estão acima, são superiores, não darem a ajuda necessária às pessoas que são mais pobres. A autora também pega muito nesta questão polémica de as pessoas mais ricas conseguem ter melhor facilidade para se recuperarem de algo que possa acontecer, infelizmente, não é? Do que as pessoas mais pobres. As pessoas mais pobres não têm tantas regalias, não têm possibilidade de se curarem muito mais facilmente, não há dinheiro para isso. E a autora mexe muito com esta questão, não só com a questão religiosa, mas também mexe com a questão do governo e a questão de pessoas em postos de trabalho mais superiores que mandam entre aspas, na forma como as pessoas, enfim, já deu para perceber, não é? Como é as questões passadas neste livro. Sendo um policial, eu tenho que dizer que para o público-alvo é indispensável a leitura. Neste caso foi uma ótima leitura para mim, que eu gosto de policiais. Na verdade é o género que escolho em primeiro lugar para ler. Porém, quem gostar de passar momentos interessantes e for maior de idade, porque tem algumas cenas mais eróticas, não é que a autora seja bastante descritiva, porque ela não é, mas fica o aviso porque acontece essas cenas. Existe muito erotismo a envolver algumas personagens
E existe também um certo machismo em uma outra personagem, o que retrata a realidade. Aliás, a autora pega em assuntos que retratam muito a realidade. É pessoas que perdem famílias, pessoas, perdem entes queridos e se questionam se Deus existe. É vermos pessoas maiores, em postos altos, a ganharem muito mais e a terem regalias quando estão doentes. E, meu Deus, e depois também esta questão do machismo também existe. São três questões polémicas que a autora salientou neste livro, nesta obra, mas eu achei uma ótima leitura. Aliás, eu adoro coisas polémicas, portanto, eu já aconselho a leitura. Mas eu acho que sim, eu aconselho mesmo a leitura, até mesmo para aquelas pessoas que não são muito polémicas, nem gostam de ler muitas coisas polémicas, porque é algo que vos faz pensar. Vocês colocam-se na pele de algumas personagens aqui presentes no livro e vão realmente pensar realmente que isto é verdade, que estas situações podem acontecer na vida real. Isto não é apenas uma obra de ficção. Isto é real. Isto pode acontecer. E bem, eu acho que já deu para entender que eu gostei muito do livro e que recomendo a sua leitura. Agradecemos à autora pela confiança e quanto aos ouvintes já sabem, né? Caso tenham gostado da resenha ou crítica, sigam-nos. Caso ainda não tenham feito nas nossas redes sociais, estamos no Facebook, Twitter e Instagram. Inscrevam-se ou subscrevam-se, caso sejam portugueses no canal, e deem-nos um coffee para continuarmos a trazer resenhas e críticas de qualidade para vocês. Voltarei em breve e o resto de um bom dia para vocês e espero que esta dica de leitura seja interessante. E é isto. Até um próximo na estante.